Romanos capítulo 9, versos 18 a 21. Olha o que está escrito. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Queridos, esse texto de Romanos 9, ele tem um fundamento. Ele foi escrito à luz do Antigo Testamento. Ele foi escrito à luz de Jeremias capítulo 18. Nada, eu já expliquei isso para os irmãos, nada que está escrito no Novo Testamento foi escrito sem que tenha conexão íntima com o Antigo Testamento. A base, a luz, o fundamento, a inspiração dos escritores do Novo Testamento, da Aliança Renovada, foi o Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo não disse isso dele mesmo. Ele tirou de Jeremias capítulo 18. E esse texto tem um contexto. Nós já ouvimos muitos calvinistas ensinando dessa forma aqui, como está escrito aqui mesmo, só que fora de contexto. Está vendo? Deus que escolhe uns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. Quem pode resistir à sua soberana vontade? Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça irresistível, independente da nossa escolha. Enfim, Deus criou uns para serem condenados e outros para serem salvos. É interessante que nunca são eles os condenados, nem os filhos deles. Eles sempre são os eleitos. Enfim, queridos, isso é uma falácia, isso é inspiração de Satanás, é um sofisma que tem cara de verdade, mas está destruindo muitas vidas. Porque se Deus não exige de nós uma escolha, nós somos robôs. Que Deus é esse? Que cria uns para a honra e outros para a desonra, de acordo com a sua vontade, independente das minhas obras. Já pensou no juízo final? Eu estou te condenando porque eu te criei assim. Mas Deus não vai ficar me questionando? Vai para o lago de fogo, porque eu te criei, te destinei para isso. Nada você poderia ter feito em vida para poder ser salvo. Eu te predestinei para isso. Que justiça é essa, queridos? Eu acho que Alá, o Deus dos muçulmanos, é mais justo do que esse Deus pregado pelos calvinistas. Não tenho nada contra os calvinistas em si, tá, queridos? Eu estou falando contra a doutrina deles. Tá? Eu os amo. De todo o meu coração, eu os amo. Mas eles vão se ver com Deus no dia do juízo porque estão ensinando heresias. Então vamos ler o contexto original, de onde que o apóstolo Paulo tirou esse texto de Romanos, capítulo 9, versos 18 a 21. Jeremias, capítulo 18, versos 1 a 6. Olha o que está escrito. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci então à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se pararmos aqui, aí nós vamos de fato concordar com os calvinistas. Que me parece que o texto aqui, se terminasse aqui, realmente, ninguém resiste à vontade de Deus, Deus faz de acordo com a sua vontade. Mas vamos ler o contexto? Tem mais. Nós paramos aqui no verso 6. Mas tem mais. Vamos dar continuidade ao verso 7 em diante. Preste atenção. O contexto. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se, olha a condição, se a tal nação se converter, está passando a responsabilidade para a nação. Então, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei,
também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ou seja, vou fazê-lo um vaso para... Eu vou fazer um vaso para a honra, porque ele se arrependeu. Eu vou me arrepender de fazê-lo um vaso para a desonra. Olha o contexto, como mudou, né? E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, condição, se ele fizer práticas, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe falaria. Ou seja, eu haveria dito que faria dele um vaso para a honra, mas eu farei um vaso para a desonra. Porque eles não se arrependeram. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, percebeu dentro do contexto que Deus está colocando a responsabilidade para o homem? Se o homem responder em obediência, vaso para a honra. Se não responder e continuar andando nos seus maus caminhos, vaso para a desonra. Simples assim. Então é isso que o apóstolo Paulo pegou. Esse é o contexto, queridos. Se nós lermos só Jeremias 18, do 1 a 6, conectando com Romanos 9, de 18 a 21, nós vamos entender errado. Nós temos um contexto, queridos. É muito interessante isso. Quando os apóstolos estavam presentes nas igrejas, eles ensinavam de forma mais detalhada e mais prolongada acerca das verdades da palavra de Deus. Mas quando eles iam embora, eles escreviam em cartas apenas um resumo daquilo que eles haviam aprendido de forma mais ampla. As cartas são resumos, queridos, daquilo que os apóstolos falavam quando eles estavam presentes. Resumo. Então, se nós só lermos as cartas, nós não vamos compreender o que estava na mente deles. Se a luz dos escritos deles era o Antigo Testamento, o que é mais sábio para nós fazermos? Lermos o Antigo Testamento, conectando com o que eles ensinavam, com o que eles escreviam de forma resumida. Aí nós teremos a mensagem mais completa. Foi o Espírito que preparou isso para nós. Amém, queridos? Isso é muito interessante. Por isso que os crentes de Bereia, os crentes judeus de Bereia, eles eram chamados de nobres. Por quê? Porque eles conferiram nas Escrituras. No Antigo Testamento, não existia o Novo ainda, então eles conferiam nas Escrituras do Antigo Testamento tudo que Paulo e Silas ensinavam. Amém? Agora vamos ler um outro texto falando sobre vaso para a honra e vaso para a desonra dentro do seu contexto? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 19 e 21. Olha só o que está escrito. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu não posso ler. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Eu não posso ler esse texto sem ler o contexto. Um pouco antes, o apóstolo Paulo está falando: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aí ele fala: numa grande casa, não há somente vasos de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, olha aí a condição que lemos em Jeremias 18, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, andar em santidade, andar em obediência a Deus, respondendo a Ele em arrependimento, se convertendo dos seus maus caminhos e das suas ações. Então, se purificar desses erros, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será, como consequência, vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se não se purificar desses erros, vaso para a desonra. Perceberam, queridos, como quando nós conectamos a palavra de Deus, nós temos a revelação? Então, cuidado com o que é ensinado por aí, sem uma conexão com a palavra. Eu não posso recortar 2, 3 textos e estabelecer uma doutrina. Tá vendo? Se nós só recortássemos o texto de Romanos 9, 18 a 21,
nós iremos compreender que, de fato, ninguém resiste à soberania de Deus. É Ele que escolhe um vaso para honra, outro para desonra. Não. Olha o contexto bem claro de Jeremias 18, que é o homem quem determina. A escolha é dele. A escolha é nossa, queridos. Se nós escolhermos a vida, vaso para a honra. Se escolhermos a morte, vaso para a desonra. Amém, queridos? Compreenderam, então, o contexto? Então é isso, queridos. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. É tempo de restauração da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Jesus Cristo diz às igrejas. Vamos crescer, queridos? O povo está perecendo. E como está perecendo por falta de conhecimento? Mas aqueles que conhecerem o seu Deus resistirão com firmeza nesse tempo do fim. Se tornarão fortes e ativos. É tempo de se encher da palavra conectada de Deus, Antigo e Novo Testamento. E o Espírito Santo do Senhor Jesus estará conosco, nos revelando esses mistérios, perscrutando as profundezas do Pai e nos revelando, tendo como base as Escrituras Sagradas. Afinal, o Espírito nos guia em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Sejam cheios da palavra de Cristo Jesus.